Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje nós vamos fazer a aula 4 da semana 3. Estão prontos aí? Vamos lá? Olha só, crianças, peguem o livro de vocês, Aprender Sempre. Nós vamos começar nossa aula. Deixem aí sobre a mesa o livro, o estojo, tudo direitinho para nós começar, tá bom? Então, vamos lá. Já pegaram tudo? Ótimo! A nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Nós vamos continuar a sequência didática 1 e vamos fazer a aula 5. O que nós vamos ver nessa aula? Ó, análise de escrita de estudantes para pensar a ortografia, reflexão sobre a língua. Então, nós vamos ver a maneira de escrever algumas palavras, tá bom? Como que nós escrevemos, com que letra nós escrevemos, isso que nós vamos ver hoje, joia? Onde vai estar essas atividades? Vocês vão abrir lá no livro, na página 11 e 12. Abram aí, isso mesmo, deixam tudo prontinho. Joia, abriram na 11? Então vamos colocar a data de hoje. Olha, ontem foi quarta-feira, dia 26. Hoje é quinta-feira, né? Dia 27. Então vocês podem registrar aí no material de vocês 27, Araçatuba, 27 de maio de 2021, ou 27/5 de 2021. Marcaram aí a data? Muito bem, crianças, vamos lá para a nossa aula. Antes de nós começarmos aí, na página 11, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que nós vamos estudar, tá bom? Olha só, esse material aqui, essa leitura que eu vou fazer, vocês têm ela no material padronizado que vocês retiraram na escola. Se vocês quiserem acompanhar, pode acompanhar. Ó. A maior parte das palavras de língua portuguesa enquadra-se em categorias gramaticais que funcionam como caixinhas organizadoras das palavras, caixinhas organizadoras das palavras. E se organizam pelo que elas têm de semelhante. Há letras diferentes, letras são a grafia, tá? A maneira que a gente escreve. Diferentes que representam o mesmo som, fonema. O sonzinho que sai da nossa boca é o mesmo, mas a letra que a gente escreve é diferente, tá? É o caso da letra U e da letra L, quando aparecem no final das palavras. Como fazer para não errar na hora da escrita? Como fazer, gente? O que vocês têm que fazer para não errar para escrever? Será que é com U? Será que é com L no final? E aí? Como será? O que vocês têm que fazer para descobrir se é com U ou com L? Vamos ver? Como saber se a palavra termina com a letra U ou com a letra L? Existem algumas dicas para facilitar a grafia dessas palavras. Por exemplo, é preciso aprender que. Vamos aprender, crianças? Então, vamos lá, ó. Se é escrito com U ou com L. Olha só. Lembra que nós falamos que tem caixinhas organizadoras? Então, a gente organiza todas as palavras com L num lugar, todas com U em outro. Então, vamos observar. As palavras terminadas com L são nomes. Elas são conhecidas gramaticalmente como substantivos. As palavras que nomeiam os seres em geral, gato, livro, os fenômenos como chuva, essas palavras se caracterizam por serem variáveis. Podem se dizer o cristal ou os cristais, o laranjal ou os laranjais, tá bom? Palavras terminadas com L, então prestem atenção. Podem ser. As palavras terminadas com L são substantivos,
nome de coisas, nome de pessoas, nomes de livros, nomes de fenômenos da natureza, tá bom? Então, vamos lá. Lembrar algumas que nós podemos guardar nessa caixinha aí, crianças. Pastel é com L. Muito bem, guardem aí nessa caixinha. Anel, com L também. Papel, com L. Coronel, com L. Pincel, com L, coloquem dentro dessa caixinha aí também. E sol, com L. Então, olha só, esses aqui são nomes de algumas coisas, né? Terminadas com L, tá bom? Lembrem aí, tem vários outros. A professora só colocou alguns para a gente lembrar, tá? Vamos ver se tem outra caixinha? Olha só, em relação ao substantivo, não há uma regra geral que ajude a escrever corretamente essas palavras. Por exemplo, como céu, museu, chapéu, é preciso memorizá-las ou consultar fontes autorizadas, como o dicionário, tá? Então, prestem atenção, crianças. Não tem regra. Se é com U ou com L, nós temos que memorizar, tá? Então, quanto mais a gente lê, mais a gente memoriza. Então, tá bom? Treinem a leitura. Se vocês não souberem, como pode tirar essa dúvida? Procurando num dicionário, tá? Pode ser um dicionário impresso, aquele que nós temos na escola, pode ser um dicionário virtual que vocês têm acesso agora através do celular, não é mesmo? Então, essas palavrinhas aqui, ó, nós vamos colocar na caixinha dos substantivos terminados com U. Prestem atenção no som. O som é o mesmo daquele que nós lemos com L. Leiam comigo, ó. Mingau. Vai para essa caixa. Olha o som, mingau. Troféu. Para essa caixa. Véu. Pneu. Judeu. Degrau. Tá? Olha o som, né? Também é o mesmo som, só que termina com letras diferentes. Essas aqui com U e aquelas que nós vimos anteriormente com L. Tá joia? Então, vamos para outra. Gente, tem mais. Olha aqui. Outra categoria é a dos verbos. Verbo é uma palavra também variável, que representa algo que se passa no tempo. Ação, estado, fenômeno da natureza. São os verbos no passado que terminam com a letra U. Em relação aos verbos, não temos nenhum verbo no passado que termina com a letra L, tá bom? Então, essa é uma regra. Dos verbos, nós já aprendemos um pouquinho sobre verbos, lembra? Então, dos verbos no passado, todos terminarão em U, tá? Não tem nenhum terminado em L. Então, essa é uma regra que nós temos. Tá joia? Quando for verbo, é terminado em U. Quando a palavra for um verbo, terminado em U. Quando que é um verbo, professora? Quando é uma ação, quando a gente está fazendo alguma coisa, um estado, ou fenômeno da natureza, tá? Por exemplo, ó, falou, é do verbo falar. Então, falou com U, não pode escrever com L. Comeu, do verbo comer. Então, também com U, ó, tá no passado. Ele comeu um lanche ontem, tá? Brincou. Ele brincou com o brinquedo novo que ele ganhou, tá? Passado. Cantou, ó, também no passado, do verbo cantar. Pulou, também. E dormiu, também. Tem outros, tá? Só que aqui a professora só citou alguns para nós vermos. Tá joia? Então, entendido aí, crianças, que a única regra que nós temos é que quando é um verbo no passado,
não pode ser escrito com L, tá joia? Então, tá bom, crianças? Lembrando que quando for um substantivo, nome de alguma coisa, pode ser escrito com L ou com U. Aí nós temos que memorizar, lembram? Então, tá joia. Ou procurar no dicionário, tá bom? Então, vamos lá para a nossa atividade. Agora, lá na página 11, vocês vão abrir. Nós vamos ler aqui, ó. Aula 5. Análise de escritas de estudantes para pensar a ortografia. Reflexão sobre a língua. Então, nós vamos pensar como escreve, tá bom? O que vamos aprender nesta aula? Você vai comparar a escrita do ditado de um conto e pensar sobre a grafia correta das palavras. Então, a professora vai ler aqui para vocês esses dois ditados. Duas crianças escreveram, tá bom? E nós vamos analisar aqui, ó. Marcos. Marcos foi quem escreveu, tá bom? O homem tratou de levantar imediatamente. Vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas, quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então ficou bem caladinho e desde esse dia nunca mais falou em fio ou enfiar. Vocês lembram desse trechinho do conto? Então vamos lá. Agora o Paulo escreveu desta maneira. Observem bem, crianças. Eu vou ler e vocês vão escutando a leitura e acompanhando aí para ver a grafia, como ele escreveu, com que letra, tá bom? O homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então ficou bem caladinho e desde esse dia nunca mais falou em fio ou enfiar. Então vocês viram que, ó, eu li da mesma maneira, o som saiu o mesmo, não é? Só que aqui, ó, eles escreveram diferente, não é mesmo? Olha aqui, ó, tratou, aqui, o Marcos escreveu tratou com U, e o Paulo escreveu tratou com L. E aí, qual está certo, crianças? O que vocês acham? O que nós aprendemos agora mesmo sobre uma regra do verbo? Tratou, ele tratou de levantar. Então, tratou é um verbo? É. Está no passado? Já passou? Sim. Então, é escrito com U, porque a única regra que nós temos é que verbos no passado se escrevem com U e nunca com L, não é? Então, aqui, quem escreveu correto? O Marcos. Muito bem, porque nós já aprendemos essa regra. Então, vamos lá. Vocês vão junto comigo, pegar um lápis aí, peguem um lápis colorido. Isso. Deixem aí direitinho que nós vamos grifar aqui todas as palavras que eles escreveram de maneira diferente, tá? Então, vamos lá, ó. O homem tratou. Tratou aqui, o Marcos escreveu com U. E o Paulo? O homem tratou, ele escreveu com L. Tratou de levantar imediatamente. Vestiu-se. Ó, é um verbo de vestir, né? Se trocar, de colocar roupa. Vestiu-se. Com L, o Paulo escreveu. Vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou, ó, olhou, verbo de olhar. Então, ele olhou. Aqui,
O Marcos escreveu com U e o Paulo escreveu com L. Olha aqui. Olhou dentro do caldeirão e viu. Viu com U. E aqui no Paulo, viu com L. Tá? Crianças, se estiver muito rápido, vocês podem pausar o vídeo, fazer aí com calma, tá joia? Viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego. Olha, perdeu. Com o Marcos escreveu. E aqui, o coitado perdeu, com L, o Paulo escreveu, o fôlego, pensando que havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então, ficou com U, e aqui no Paulo ficou com L, ficou bem caladinho, e desde esse dia nunca mais falou. Ó, com o verbo falar. Ó, falou, enfio ou enfiar. Então, olha só, crianças, olha aqui quantas palavras nós sublinhamos. Vocês estão vendo? O Marcos escreveu todas elas terminadas com U. E o Paulo escreveu todas elas terminadas com L. Quem escreveu corretamente aqui, crianças? Alguém escreveu corretamente todas as palavras? Sim, muito bem. Quem? O Marcos. Por quê? Porque todas essas palavras aqui que nós lemos, que nós grifamos aqui, elas são verbos. Estão no passado. E nós já sabemos que todo verbo no passado tem que ser escrito com U. Isso é uma regra, não é mesmo? Então, o Marcos escreveu corretamente. E o Paulo? O Paulo está certo? Não. Mas por que vocês acham que o Paulo se enganou aqui, criança, e escreveu com L? O que vocês acham? Por quê? Por causa do som, não é mesmo? O som é o mesmo do L no final, é o mesmo som do U. Só que o Paulo não se atentou para essa regra, que todos os verbos são escritos com U no final, tá? Todos os verbos no passado terminam em U. Ele esqueceu dessa parte, dessa regra, tá bom? E aí ele escreveu observando o som. Tá joia? Então, por isso que ele não escreveu corretamente. Mas o Marcos escreveu. O Marcos prestou bastante atenção e escreveu todos os verbos terminados em U, né? Esses verbos estão no passado, ó. Vamos ler comigo aqui, ó. Tratou, vestiu-se, olhou, viu, perdeu, ficou e falou, né? Todos estão no passado. Vamos agora responder as perguntas que vocês têm aí? Então, vamos lá, ó. No 2 está pedindo assim, grife nos textos as palavras que foram escritas com final diferentes. Nós já fizemos isso, não é? Nós já grifamos lá. Vocês grifaram junto comigo. Então, o 2 já está pronto. Agora o 3. Porque agora você, ó, acha que as crianças se confundem ao escrever essas palavras? O que você pensa? Tá? Essa é uma resposta pessoal. Lembra do que nós falamos? Ó, o som é o mesmo, não é? Que sai da letrinha U e da letrinha L no final das palavras, o som é o mesmo. Então, o que vocês podem escrever aqui? Pensem direitinho e escrevam por que você acha que as crianças se confundem, como o Marcos e o Paulo lá, né? O Paulo se confundiu, colocou o L no final, lembra? Por que eles se confundem? Por causa do som. Então, coloquem aí, crianças. Agora, 4. Você acha que algum dos estudantes escreveu todas as palavras corretamente?
Se sim, qual deles? Ah, nós já até falamos, né, crianças? Olha só, nós demos essa resposta já. Se você precisar, volta o vídeo um pouquinho que vocês vão lembrar quem é que escreveu corretamente aí, tá bom? Então, prestem atenção. Se vocês não lembram, volta o vídeo um pouquinho, tá? Que vocês vão conseguir responder essa daqui, ó, tranquilinho. Agora, 5. Observe a escrita correta das palavras. Tratou, vestiu, olhou, viu, perdeu, ficou e falou. Olha aqui a pergunta. O que essas palavras têm em comum? O que elas têm em comum? Todas terminam com U. Muito bem. Por que elas terminam com U, crianças? Porque todas elas são verbo e estão no passado, tá? Vamos escrever isso? Olha aqui. São verbos no passado, terminados em U. Eu escrevi dessa maneira. Se você quiser escrever o mesmo significado de outra maneira, pode, tá bom? Agora, olha só, a 6. Qual é a diferença entre abril e abril? Vocês sabem, abril terminado com U e abril terminado com L. O que vocês sabem disso? Abril terminado com L, o que é, gente? Qual era o mês que nós estávamos no mês passado? Nós estamos em maio. Antes de maio vem abril. E abril, o mês de abril é terminado com U ou com L? Com L, muito bem. Então, qual a diferença? Por que abril escreve com U e abril escreve com L? O som é igualzinho, a gente pronuncia da mesma maneira. Qual a diferença? Vocês sabem falar? Olha só, crianças. Abril com U é um verbo que indica uma ação, tá? Alguém abriu alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó. A menina abriu a janela, tá? Ela abriu a janela. Um verbo no passado, terminado em U. Agora, abril, do mês. Vamos lá. Abril com L é um substantivo que indica o nome de um mês. Exemplo, eu faço aniversário em abril, tá? Uma frase aí. Esse é com L. Tá joia? Então, vocês podem fazer aí, tá? Agora, no 7. Com sua professora e colegas, escreva uma regra ortográfica a partir do que se foi estudado. Então, olha só, crianças, nós estudamos que os substantivos terminados em U e L não tem regra, lembram disso? Que nós temos que memorizar. Isso. Mas o verbo terminado em U tem, qual é, crianças? Então, vamos colocar aqui, ó, que todos os verbos, olha só, não temos nenhum verbo no passado terminado com L. Isso é uma regra. Está escrito lá, não é? Uma regra. Não existe verbo no passado terminado em L. Só escrito com U. Tá bom? Então, podem colocar aí. Se vocês acharem outra resposta com o mesmo sentido aí, vocês podem colocar. Vocês podem colocar também, ó. Todos os verbos no passado são terminados em U. Também está certo, tá? Cada um coloca a maneira que achar melhor aí. 8. Releia o texto A Fiandeira Preguiçosa e escreva mais 5 verbos terminados em U. Então, agora, vocês vão voltar lá no texto A Fiandeira Preguiçosa e procurar verbos terminados em U, tá bom? Então, vamos lá. Procurem aí, crianças, voltem lá no texto A Fiandeira Preguiçosa. Pausa o vídeo. Vocês voltem, leiam, responda aqui a 8.
e aí depois vocês voltam para a gente finalizar. Tá bom? Isso, pode pausar. Muito bem, crianças, encontraram? Então, olha só, vou colocar alguns aqui, mas tem um monte lá. Vocês vão procurar só 5, tá? Não precisa ser iguais aos meus, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu achei esses aqui. Saiu, viu, agachou, gritou e ficou. Quais vocês acharam aí? Leiam em voz alta para alguém que estiver aí perto de vocês. Se não tiver ninguém, não faz mal, leia em voz alta para você, tá bom? Então, leia aí as palavras, os verbos que vocês acharam terminados em U. Esses verbos estão no passado, lembram? Isso mesmo, crianças, parabéns, viu? Assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Deixo um grande beijo para vocês. Até amanhã. Não faltem, estarei de volta com vocês, tá? Fiquem com Deus. Se cuidem.